Muito bem-vindo, eu sou Wilson Pedroso e você está conectado no Link Business. O convidado de hoje, ele é presidente do Porto de Santos, o maior porto da América Latina, que arrecada 200 bilhões de impostos para o Brasil. Pomini, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, sim, é um prazer estar aqui com vocês. Sucesso a esse programa. E é uma honra poder falar do maior equipamento de logística do Hemisfério Sul, Do que é o Hemisfério Porto de Sul. Santos. Do Hemisfério Sul. Pomini, deixa eu falar. Eu comento muito que quando a gente assume um cargo, ou quando a gente é convidado para ocupar algum cargo, a gente tem uma expectativa. E quando senta na cadeira, a expectativa ou é melhor ou é pior. Quando você sentou na cadeira, o que você encontrou no Porto de Santos? Um grande desafio. Veja, nós assumimos o Porto há 3 anos, pouco mais de 3 anos. E a gestão anterior, ela pretendia disponibilizar a gestão do Porto para o mercado, que é a privatização, né? Sem nenhuma crítica ao modelo. Então, que Porto nós encontramos? Eles demitiram naquele período 400 funcionários. O Porto tinha 1.200 profissionais. Então, o clima era de despedida. Todo mundo um pouco ansioso. Os sindicatos, que são muito fortes, estivadores, sindicatos dos caminhoneiros, também estavam muito apreensivos. O mercado que opera o Porto também sem um planejamento. Ou seja, o clima era muito ruim, mas tinha uma vantagem nessa história. Porque quando a empresa pública é preparada para que seja disponibilizada no mercado, o pessoal organiza o caixa, saneia as contas. Nós assumimos com esse cenário muito ruim de gestão pública, mas com o caixa perto de 2 bilhões de reais. Muita coisa para que fosse feita. Então nós aproveitamos esse momento, nós apresentamos um plano de retomada do Porto de Santos, engajamos toda a comunidade e estamos transformando todo esse caos que foi instalado em um projeto de um porto do futuro. Esse é o desafio. Mas existem exemplos de portos pelo mundo que são privatizados? Não. Esse é um erro, na minha opinião, e hoje, 3 anos à frente do Porto de Santos, eu defendo o porto público. Porque sempre quando a gente fala de máquina pública, né, pelo menos a narrativa que sempre vai para a sociedade, é que privatizar sempre causa menos custo para o contribuinte, agilidade no serviço, e você está demonstrando que isso não é realidade. Por quê? Nós temos um certo preconceito com o serviço público, por várias razões. Às vezes por ineficiência, corrupção, escândalos. A gente sempre que faz referência ao serviço público, a gente pensa naquele atendente de cartório, Isso. com má vontade, com lentidão, tal. Alguns serviços deverão ser privatizados. Eu sou a favor do serviço privado, né? Mas desde que esses serviços não sejam estratégicos para o país. Por quê? O Porto de Santos, sim, ele representa 30% da corrente comercial brasileira. Agora nós temos 65 navios atracados, trazendo cargas de 200 países e 60 outros navios esperando numa fila. Você imagina se o privado pudesse controlar a entrada e saída desses navios? Ele, obviamente, iria privilegiar, né, os seus interesses. Porque a gestão de porto, ela tem relação direta com interesses nacionais, segurança alimentar nacional, segurança nacional. Por isso que nenhum porto do mundo estratégico é privado. Você tem alguns portos pequenos que operam com 2, 3 berços, cuja gestão é privada. Mas via de regra, por ser estratégico, no mundo os portos são públicos. Por isso que eu defendo a continuidade da autoridade portuária defendendo o interesse público frente à gestão do Porto de Santos. Você está falando em economia, isso é importante. O Porto hoje, ele arrecada 1 bilhão, Porto, né, pessoa jurídica, Ano. e 200 bilhões de impostos para o país. Você faz parte de algum conselho para discutir economia nacional? Por que eu estou te perguntando? Porque você deve ser um grande termômetro se a economia vai bem ou se a economia vai mal, né? Se a exportação aumentou ou se a importação aumentou. Você tem um termômetro na mão. Você consegue participar de algum conselho para discutir a política econômica ou trazer o que está acontecendo com as nossas exportações? Você falou muito bem, o Porto de Santos reflete a nossa economia.
Quando a gente reduz a taxa de desemprego, ou seja, quanto maior o número de pessoas empregadas, mais eles acessam o site, geralmente da China, para comprar esses produtos que chegam no Porto de Santos. Isso. A gente tem mais movimentação de entrada de containers, produtos industrializados. A força do nosso agro, que cresce em média 15, 20% ao ano, ela também passa pelo Porto de Santos. Tudo que nós movimentamos no Porto de Santos, e o ano passado foram 190 milhões de toneladas, 55% é graças à força do nosso agro. Então, é o termômetro da economia. Isso um reflexo direto. O governo federal, ele trabalha com os dados de todas as empresas públicas, Banco do Brasil, Portos Públicos, Autoridade Portuária de Santos, Petrobras, justamente para dirigir as suas ações na economia. Então, esses dados são compartilhados diuturnamente com o governo, até para tomada de decisão. Por exemplo, quando houve o tarifaço, nós dialogamos diuturnamente com a Casa Civil, com o ministro da Indústria e Comércio, que pedia um monitoramento diário. Vai ter impacto no Porto Santos? Não vai ter impacto? Teve um impacto positivo. A gente teve a corrida das cargas. Por quê? Quem tinha carga pronta correu para entregar num valor melhor, Isso. antes do tarifaço. Antes do tarifaço. E depois, obviamente, a gente teve um recuo dessas cargas. Esses são os impactos. Agora, por exemplo, com a restrição no Estreito de Hormuz, o pessoal pergunta sempre, escuta, o Porto de Santos já está sentindo esse efeito? Já está sentindo. Semana retrasada, nós atribuímos prioridade a um navio com combustível, porque havia o risco de desabastecimento aqui na região. Então, essa é a gestão pública que tem que ser estratégica. Mas, via de regra, o governo acompanha, sim, todos os números que são publicados pelo Porto de Santos. Você trouxe uma informação legal, que as pessoas entram nos sites para comprar produtos chineses. Não sei se eu vou te deixar numa Fica à vontade. saia curta, né? A história da taxa da blusinha, né? Você concorda? Você acha que trouxe realmente algum reflexo importante para a economia? Porque a blusinha era justamente as pessoas... A gente não compra a taxa da blusinha, até compra, né? Mas a população, inclusive a mais carente, ou o que necessita, inclusive comprar para fazer revenda, usava esse caminho. E o governo foi lá e taxou essas pessoas, ou taxou o que virou a taxa da blusinha. Você concorda? Teve reflexo positivo? Você consegue dimensionar isso? Bom, ninguém gosta de taxa, né? Isso. Vamos ser francos, né? O governo também não gosta de taxa, porque é impopular. Não é fácil ser governo. Por que se discutiram a taxa dos produtos que são importados, em especial da China? Para prestigiar o mercado e a indústria nacional, para proteger a indústria nacional. Então, sempre que o governo tem que adotar uma medida que muitas vezes é impopular, taxar a entrada de outros produtos, além das blusinhas, via de regra, é para a proteção do produto nacional. Como fez agora o Trump, com essa taxação mundial, né? Porque ele percebeu que o seu mercado estava sendo tomado pelos chineses. Ninguém consegue concorrer com os chineses. Então, como que você faz para blindar e prestigiar o seu mercado? Taxa. É impopular. E isso gera um impacto direto na economia, né? Mas é preciso que seja feito, tá? Calibrando sempre os interesses nacionais, mas sem perder de vista, né, a globalização do comércio. E os portos representam isso, Wilson. 95% de tudo que a gente movimenta de comércio no mundo é através dos portos. 5% através de aeroportos. Então veja a importância da navegação mundial para fomentar o comércio internacional. O Porto de Santos é a principal janela do Brasil com o mundo. Conecta 200 países e 600 locais de destino. Você falou uma palavra que também se conecta com a imagem do Porto de Santos: impopularidade. O Porto nunca foi popular entre a sociedade, porque o santista muitas vezes nem sabia o que acontecia no Porto, né? E eu falo Santos, mas tem Santos, tem Guarujá, tem Bertioga, tem Praia Grande. A Baixada Santista via com olhos assim, que não abraçava o Porto e não achava que o Porto abraçava a sociedade da Baixada. Você tem feito alguma coisa para melhorar essa imagem?
Porque eu tô correto. Eu morei em Santos e Guarujá. Eu não sabia o que acontecia no Porto. Você falava do Porto, o Porto parecia era na esquina de todo mundo, mas parecia algo muito distante. E aí tinha esse mau humor, esse reflexo ruim na imagem entre a sociedade. Você tem feito alguma coisa para melhorar isso? Sim, é uma excelente pergunta. Quando eu fui indicado para presidente da autoridade portuária, eu tomei o cuidado de conversar com as pessoas. Até porque entre a indicação e a nomeação você tem 30, 40 dias de burocracia. E eu fiz essa pergunta para vários moradores da região, em especial de Santos. A pergunta era: o que você acha do Santos? De cada 10 pessoas que eu perguntava, e era uma entrevista mesmo, até para que eu pudesse me preparar, 8 diziam alguma informação negativa. O Porto é bom, gera renda, mas traz muito transtorno. E eu me lembro de uma frase: o Porto está de costas para a cidade. Era essa palavra. Exatamente. Então faltava integração. Eu fui estudar o que fizeram outros portos mundo afora. O que fizeram? Por exemplo, portos europeus, em especial na Espanha. Eles integraram essas áreas com o setor de turismo, com as cidades. Porque Porto, via de regra, no passado recente, eram áreas conhecidas como área de degradação. Área de prostituição, tráfico de drogas, tráfego pesado de caminhões, fumaça, um gargalo estartado e convivendo ali com a cidade. Então, o que fizeram esses portos? Eles abriram as suas portas, ouviram a comunidade, se integraram e entregaram parte do cais, aquelas que já não são mais utilizadas, em razão da necessidade de tecnologia atual, para a cidade, construindo os parques. O que nós fizemos? Nós tínhamos uma área lá, e por lealdade, essa é uma área pleiteada há muitos anos pela Prefeitura de Santos, que já não faz mais operação portuária, conhecida como Parque Valongo. 30 mil metros, armazéns caindo pedaço, nascendo árvore no telhado, ou seja, má gestão. O que nós fizemos? Um abandono. Nós avançamos nessa parceria com a Prefeitura e construímos em 1 ano e meio, nós já inauguramos 15 mil metros de parque. A exemplo do Porto Madeiro, mas muito melhor do que o Porto Madeiro, não é porque o Porto Madeiro fica na Argentina, é porque o nosso tem navio passando à frente. Então é uma área de contemplação. Isso já atenuou muito esse tema e integra efetivamente com a cidade. Integra também, né, o porto, os navios e as pessoas que estão indo lá passear. Já tem restaurante lá? Não, vai ter. Qual é o projeto? Nós faseamos. A primeira fase são galpões. Você quer fazer um evento, um casamento, um grande evento da cidade, aniversário, você loca o espaço e utiliza. E é uma área lindíssima, uma das melhores áreas do ponto de vista turístico do litoral. Na segunda fase, a gente está revitalizando os últimos armazéns. Então, nós teremos 30 mil metros de parque. Nós faremos um leilão. A gente vai entregar esse parque para a iniciativa privada para que faça a gestão e traga restaurantes, lanchonetes, casa de vinho, vai ter roda gigante e tal. É um parque conectado com o porto. E nós já aprovamos recentemente a transferência do terminal de cruzeiros para esse local. Então, o cruzeirista, quem gosta de viajar, ele vai desembarcar em um parque, como acontece em Miami, como acontece na Espanha. Agora, são obras pesadas de infraestrutura. 3 anos, esse parque estará absolutamente pronto. Pronto e funcionando. Funcionando. Se você for hoje, você já acessa o parque. Mas não tem restaurante permanente, mas tem eventos todos final de semana. E é uma área de contemplação lindíssima. E lá tem um QR Code que você pode projetar, inclusive, no celular, para verificar e comprovar como ficará com os navios de cruzeiros daqui a 2 anos e meio após as obras. Você falou de acesso da comunidade, das pessoas ao Parque Valongo. Mas tem um acesso que é uma das maiores reclamações, inclusive para quem quer exportar e quer importar, e é o gargalo, que eu acredito que seja o gargalo principal do Porto de Santos, que é o acesso dos caminhões. Para quem vai para Santos, muitas vezes, você vê, da estrada você vê caminhões já parados, né? Não é? Eu não sei qual que é o nome da estrada ali. Anchieta. Isso, da Anchieta você já vê caminhões parados, né? Por conta do acesso, da Perfeito. dificuldade de desembarcar, Perfeito. Correto? Existe algum projeto para isso? Porque eu fico imaginando, se está arrecadando 200 bilhões de impostos,
com esse problema de gargalo, eu imagino a hora que resolver o problema do gargalo, porque nós estamos perdendo dinheiro, né? O gargalo é perca de receita para o país. Tem algum projeto, tem algo sendo feito para isso? Porque isso também é anos que a gente escuta esse problema. Falta de planejamento. Nosso, sim, de uma forma geral. Né? Gestão pública ineficiente. Por isso nós pretendemos implementar nesses 3 anos a gestão pública chamada 4.0. Nossa dificuldade é lidarmos com a nossa burocracia. Mas nós temos a obrigação de fazer no Porto de Santos, porque o Porto de Santos tem 4 bilhões de reais em caixa. E é isso que nós estamos buscando. Então veja só, você falou muito bem, acessos ao setor portuário. O Porto movimenta 30% da corrente comercial brasileira. 20 mil caminhões acessam todos os dias o complexo portuário. Todos os dias, considerando todas as margens, que passa por Cubatão, Santos, Guarujá, e concorre com os veículos das pessoas que residem. 2 milhões de habitantes residem nessa área portuária. Então o desafio é gigantesco. O que a gente tem que fazer? Construção de 2 viadutos, uma terceira pista que conecte o Planalto a Santos. A gente tem que ampliar as áreas para a movimentação de containers, que são as chamadas retroáreas. Tudo isso está bem projetado, mas são obras complexas, que demandam tempo. Então, para a entrada de Santos, pode anotar aí, 3 anos à frente nós teremos a construção, já inaugurado, 2 novos viadutos, que vai segregar... Que é a perimetral que falam? Perimetral. Perimetral são as áreas laterais do Porto de Santos, que é aquela pista, né, que recebe caminhões e veículos. O mesmo morador ou turista, ele utiliza as perimetrais, tanto Santos quanto Guarujá. Então a nossa competência da gestão portuária, ela inclui as perimetrais. O que a gente está projetando? O grande problema não é a subida e a descida e a falta de planejamento. O Porto de Santos tem competência sobre a chamada poligonal do Porto, que compreende a poligonal, a perimetral, o canal e a outra perimetral na margem esquerda, que é Guarujá. O que nós propomos ao ministro de Transportes? Que o Porto possa regular o caminhão que está saindo da fazenda, da cooperativa do interior de São Paulo, até o Porto, e vice-versa. Até porque quando um caminhão tomba na Anchieta, né, ele tomba com destino ao Porto. A responsabilidade é do Porto, mas na prática não é. Porque se ele está na estrada, é da concessionária, é da Polícia Rodoviária Federal, é da cidade que ele está passando. Qual que é a nossa proposta? Que o Porto possa organizar, como fez a Infraero. A Infraero organiza 100% do espaço aéreo. Ela tem uma tela que ela acompanha em tempo real todas as aeronaves, de pequeno porte, médio porte, grande porte. A gente quer atribuir algo do tipo para os caminhões. Eu vou ter uma tela que eu vou monitorar os 20 mil caminhões com destino ao Porto de Santos e do Porto para o interior. E vou dizer a ele, não desça pela Anchieta nesse momento que nós estamos com um gargalo, mas eu preciso oferecer infraestrutura, bolsões, condomínios logísticos em áreas adequadas. Esse é o grande projeto que vai resolver o gargalo para a logística dos caminhões, não só do Porto de Santos, mas do Brasil. Já funciona assim na China. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o Link Business. Do Porto de Santos. Pomini, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a infraestrutura e o gargalo. Eu tenho uma dúvida. A Imigrantes vão fazer uma terceira pista, justamente eu acho que para atender também os caminhões, não é? Os caminhões. Não vai causar novos problemas? Porque a gente está resolvendo um problema agora com a infraestrutura que existe, né? Que eu nem sei onde você vai arrumar espaço para fazer esse local onde os caminhões vão parar, vão ter, porque acaba fazendo um restaurante, alguma coisa, para guardar o acesso ao porto. Mas você não vai resolver um problema e já vamos estar causando outro com as novas pistas da Imigrantes? É assim que funciona a infraestrutura no mundo, né? Uma agonia por vez. Veja, nós projetamos a última pista que escoa os produtos para o Porto de Santos, né, e do Porto para o interior do Brasil há 80 anos, que foi a Anchieta. Né? Tem exatamente 80 anos. Quando o Porto movimentava 4 milhões de toneladas. O ano passado, com a mesma pista, a Anchieta é dedicada para caminhões. Né? Essa mesma pista movimentou 180 milhões de toneladas.
por óbvio que a gente tem gargalos na logística. Essa pista de conexão com o porto é de responsabilidade do governo do estado, que já anunciou inclusive o projeto. Eles parece que vão aditar o contrato com a concessionária atual, o Grupo Eco Rodovias, que já entregou o projeto e, num prazo de 7 anos, pretende inaugurá-la. Muito bem. É uma pista que nós precisávamos dela pelo menos 20, 30 anos atrás. Mas a boa política pública é aquela que se faz olhando para o para-brisa e não para o retrovisor. Então, é um excelente anúncio. Até porque, Wilson, nós estamos projetando o Porto do Futuro. Daqui a 3 anos, pode me cobrar, nós teremos o calado, que é a profundidade para a entrada e saída dos navios aprofundado, de forma adequada. Um único navio que vem da China hoje tem capacidade para 20 mil containers, o que equivale a 10 mil caminhões enfileirados, mas ele exige profundidade. A pista estará pronta. Nós teremos as obras de infraestrutura nos acessos, nas perimetrais, que você se referiu, 2 viadutos aqui na entrada da Lemoa, uma obra de 3 quilômetros à margem esquerda ali pelo Guarujá, conectando a Cônego Rondon com o túnel Santos-Guarujá, que a gente vai falar possivelmente daqui a pouco. E com isso nós teremos um novo porto, inclusive um porto expandido, que hoje tem 9 milhões de metros, mas há 2 meses, proposta do porto, nós ampliamos para 15 milhões de metros quadrados, porque o porto cresce em média para todas as cargas, em média 10% ao ano. Que porto nós precisamos para daqui a 25 anos? Bons acessos, o canal aprofundado, uma terceira pista, muita tecnologia. Agora, de nada adianta se o porto, que é uma empresa pública federal, adotar as suas ações, se preparar com nova infraestrutura de cais, um bom acesso pelo canal, tecnologia, se a carga chegar e eu não contar com modais adequados para que ela seja entregue no interior, na casa dos consumidores. É esse o nosso grande desafio, conectarmos os modais e os governos para que o porto cresça em sintonia com as obras de infraestrutura. Você fala que olha o porto com um olhar para o futuro, mas sempre cita 3 anos. O seu olhar para o porto, porque você tem mandato, hein? Perfeito. Eu já fui da gestão pública, a gente tem mandato. Você tem um olhar do futuro do porto até o seu fim de mandato, ou você vai deixar o porto pronto para 20 anos, 30 anos, com um olhar mais longe? Como que você vai ter esse olhar? A gente vai deixar o porto projetado, planejado. Para quantos anos? A gente sabe que nós estamos de passagem, né? Isso. No meu caso, até dezembro deste ano. Isso. Isso se a política eventualmente também não modificar. Mas a sua gestão, veja, você está fazendo para 30 anos? Para o futuro. Por que eu falo e faço referência a 3 anos? Porque todas essas obras que eu me referi, o aprofundamento do canal, o túnel, as perimetrais, os 2 viadutos e as tecnologias, elas serão entregues e inauguradas em 3 anos. Nós começamos há 3 anos atrás. Eu já estou considerando os primeiros dias da nossa atuação como diretores do porto. É claro que eu não vou inaugurar muita coisa disso, mas independentemente da gestão que estará por lá, né, se ele não atrapalhar, a obra vai sozinha. Se ele tiver compromisso pela continuidade desses projetos, você pode ter certeza que ela vai muito mais rápido. Num prazo de 3 anos nós teremos um novo porto, com todas essas obras que representam, Wilsinho, 12,5 bilhões de reais. É o maior investimento em infraestrutura portuária do Brasil. E isso conta com linha do tempo, tá? Quem quiser acompanhar, é só baixar o aplicativo do Porto de Santos. Nesse momento, você acompanha o andamento de todas essas obras que eu me referi, né? E quando ela será entregue. Então, essa é a gestão 4.0 que nós buscamos. Modelo de privado, com linha do tempo, com plano de meta e prazo para que seja inaugurada. Você fala em muita tecnologia e muita coisa avançando, né? Mas outro dia, eu passando no final de semana no Guarujá, teve um acidente de um navio com a balsa. É um negócio bizarro de se imaginar, né? Por que acontece isso ainda? Com tanta tecnologia, com tanta... né? Parece coisa do século passado. Por que acontece isso ainda? Porque ainda falta tecnologia. Nós contratamos um sistema de VTMIS, que basicamente ele monitora todo o fluxo que acontece pelo canal, entrada e saída de navios,
o tráfego com as balsas, as catraias, né? Se nós tivéssemos esse sistema que está sendo implementado já em funcionamento, isso não aconteceria. O próprio sistema ele faz um cálculo antecipado e emite um alerta. Olha, a balsa, de acordo com a velocidade que ela está cruzando, considerando a entrada do navio, vai bater. Então, isso não aconteceria. Por que acontece hoje? Veja bem, você vai para qualquer porto da Ásia, você olha aqueles milhares de containers e portainers, é uma carga só. E geralmente os portos estão em uma área logística mais afastada das cidades. O Porto de Santos, ele é muito mais complexo que qualquer outro porto do mundo. É um hub multipropósito que lida diariamente com 80 mil pessoas que cruzam o canal, através das balsas de veículos, balsas de pedestres. A nossa balsa de veículo é a balsa em atividade com o maior número de travessia de veículos do mundo. 27 mil veículos todos os dias. Catraias. Nós temos um sistema antigo que é utilizado por alguns moradores de um bairro ali do Guarujá que atravessam todos os dias para Santos e vice-versa. 15 mil pessoas. Ao mesmo tempo que eu tenho a entrada e saída de navios todos os dias, cruzam por esse canal 80 mil pessoas. Daí a necessidade de tecnologia, né? E aí, o canal é aberto. Quem mora em Santos muitas vezes atravessa aquele canal a nado e o navio passando. Por isso da responsabilidade da autoridade portuária, da Capitania dos Portos, da Vigiagro, da Receita Federal, da Polícia Federal. São 12 órgãos que atuam em conjunto diariamente ali para evitar esse tipo de acidente. Considerando toda essa complexidade, às vezes um arranhão de uma balsa no navio é absolutamente comum, mas com tecnologia a gente pode zerar. E nós faremos isso já a partir de janeiro do ano que vem, nós teremos esse sistema instalado. Pô, Mini, você falou Polícia Federal, né? Tem um problema que sempre aparece no noticiário, que é a história do tráfico de drogas, principalmente para a Europa, né? Você vê lá, o cara nadando, o mergulhador colocando droga no casco do navio, né? Os containers, né, com coisa lícita, levando coisa ilícita. Eu lembro que tinha uma questão que vocês estavam resolvendo com drones, que vocês estavam usando tecnologia para combater e parece que os resultados estão vindo, porque ainda acontece, porque vira e mexe a Polícia Federal acaba encontrando, mas o volume de demanda para fora de drogas tem diminuído muito. Isso o que é? O que é? É inteligência? É tecnologia? As áreas, Polícia Federal, área portuária, governo de estado, governo federal, elas estão mais integradas? Como que combate isso? Porque eu vou até, para não deixar no seu colo, porque isso não é problema do Porto de Santos. Isso é um problema mundial dos portos, correto? Problema nosso também. Existe integração entre os portos para trazer tecnologia também? Existe. É uma excelente pergunta, Ilcinho. Veja, nós tivemos uma redução, né, das drogas que passam pelo Porto de Santos nos últimos 5 anos de perto de 80%. Por quê que o traficante não está utilizando essa rota como principal? Por conta das ações do governo, capitaneada pela Polícia Federal, Receita Federal, Autoridade Portuária. A nossa guarda portuária conta com 350 homens. E tudo isso compartilhado com o sistema de inteligência com outros portos do mundo. Agora, números. Toda janela de conexão com o mundo é utilizada para o bem e para o mal. Como você bem disse, nós exportamos muita riqueza, importamos produtos industrializados, né? E esses canais, essas janelas são utilizadas também pelo crime organizado, que não tem burocracia, né? Tem um delegado da Polícia Federal que até brincou em uma reunião recentemente, dizendo assim, para que a gente possa contratar um mergulhador, né, tem um processo burocrático, esse mergulhador tem que comprovar segurança, tem que ter feito vários cursos, é algo muito complexo, né, envolvendo recursos públicos em especial, concorrência. O crime organizado, ele contrata um menino muitas vezes ali do Guarujá ou de Santos, ele mergulha com a meta de afixar a droga no casco do navio. Isso, e acabou. Então, ou seja, nós lidamos com o crime organizado sem burocracia e com muito recurso. Então, não é fácil. Agora, os dados que chamam a atenção é que o tráfico de drogas é internacional. Certo. Tá? E ele não escolhe porto. Na medida em que o porto ele traz mais organização efetiva de governo, você consegue reduzir.
E os números falam por si. E aí eles têm que achar outro caminho. Outro caminho, nós reduzimos em 80%. Então, o ano passado, o que passou de droga pelo Porto de Santos? Perto de 5 toneladas. Mas se você olhar para o Porto de Rotterdam, Antuérpia, na Bélgica, foram 40 toneladas. Ou seja, de 5 para 40. Se você olhar para Rotterdam... Tem 3 que são rota, né? Que esses são esses 2 que você falou e tem mais um. É o Porto de Rotterdam, o Porto de Antuérpia, na Bélgica, o Porto de Rotterdam, na Holanda e Santos. Então, olha, Rotterdam, 25 toneladas. Você pegar Antuérpia, 44 toneladas. Porto de Santos, 5 toneladas. O ideal é que a gente zere. Zere, é lógico. Tá certo? Mas o Porto de Santos, a autoridade competente, que é a Polícia Federal, vem fazendo o seu papel, né? Isso é um combate permanente que acontece em qualquer porto do mundo. Nos portos americanos, nos portos chineses. É o crime organizado tentando utilizar o principal canal de distribuição de mercadorias, nesse caso ilícita, para fazer a sua entrega da ilicitude para outros países, né? E as autoridades, todas elas públicas, vêm combatendo permanentemente esse tema que é do interesse internacional. Você está resolvendo a perimetral, está resolvendo o Valongo, né, que é o nosso Porto Madeira. Só que tem uma história que é 100 anos que eu escuto. Travessia Santos-Guarujá. Eu já vi governador inaugurando maquete de ponte. Eu já vi governador falando em túnel. E aí, numa outra eleição, falando em ponte. Que é a história dessa novela de 100 anos, que é a travessia. Você de alguma forma, está participando de uma revolução. Que aparentemente, porque vamos aguardar, aparentemente, isso foi solucionado. Né? Nós vamos ter o túnel Santos-Guarujá. Pronto. Já veio o presidente, já veio o governador, veio o ministro, já descerraram placa, já brigaram, já desbrigaram. Quem é o pai dessa história, afinal? E por que, dessa vez, aparentemente... Eu falo aparentemente, mas eu estou na esperança. De alguma forma se solucionou. Quem é o pai e qual que foi a ação principal? Foi a articulação? Foi o dinheiro? O que trouxe essa vitória para a Baixada Santista? Bom, eu precisaria de umas 8 horas para falar sobre esse filme que já dura 100 anos. 100 anos. Veja. Você que me disse uma vez que você achou um jornal que já falava... 100 anos. De 100 anos. Tem registro já falava histórico disso, né? Que há 100 anos projetava uma ligação seca à época, né? Que seria uma ponte. Isso. Essa história passou por ponte, voltou para túnel. Mas fato Wilson, que o grande protagonista para que essa obra se efetive é o Porto de Santos. Eu explico por quê. Quando nós chegamos, esse projeto estava pronto. É um projeto do governador Alckmin, 2013 2014. E nós recebemos uma orientação do próprio vice-presidente atual, Geraldo Alckmin, à época governador em 12 e 13, e do ministro Márcio França, para que esse projeto fosse retomado. Nós assumimos o Porto com 2 bi em caixa. Hoje nós temos 4,5 bi em caixa, por isso que essas obras todas estão saindo do papel. Você diz, governo federal, governo estadual... Autoridade Portuária. Autoridade Portuária. Tá? No caixa da Autoridade Portuária, que é uma empresa pública. Isso. Muito bem. Então, inicialmente, nós convocamos toda a comunidade local. O que nós percebemos, Wilson? Cada cidade tinha um porto de estimação. Guarujá tinha um trajeto próprio, Santos tinha outro trajeto, o Porto tinha outro projeto, e nós tínhamos um grande projeto elaborado e já com licença ambiental, que é esse de 2012 13, que foi preparado pelo então vice-presidente Geraldo Alckmin. E iniciamos os debates, criamos uma comissão que tem mais de 70 pessoas, todos aqueles que pretendiam falar da importância do túnel foram convidados. Fizemos mais de 30 reuniões. Em algum momento, o governador do estado se colocou à disposição para ajudar. E aqui é importante que fique consignado. Não fosse a participação do estado, do governo federal, da autoridade portuária, nós não teríamos esse contrato assinado. Todos são importantes para essa mesa. E essa obra pertence ao Brasil.
até porque envolve recurso público. Pouco importa os políticos que estão dirigindo. O Porto de Santos vem exercendo um papel de protagonista para reunir esses interesses federais, estaduais e locais para efetivamente avançarmos com essa obra. Em que pé estamos? Depois de muitas reuniões, nós decidimos o traçado, nós combinamos os aportes, o governo federal, através do Caixa do Porto de Santos, fará um investimento de 50%, perto de 3 bilhões de reais. O governo do estado, 50%. O governo do estado ficou responsável pela publicação do edital e pelas licenças ambientais. O governo federal, por organizar, principalmente estudar os acessos, suspender a entrada e saída dos navios. É uma obra conjunta. Organizar as cidades locais para a definição do canteiro de obra vai gerar 5 mil empregos diretos. Será ali na margem esquerda, no Guarujá. Fato é, nós assinamos o contrato, realizamos o leilão, a empresa já está lá no local, fazendo sondagem de solo, capacitando mão de obra, ela já está cumprindo rigorosamente o calendário previsto no edital. Em que fase nós estamos? Governança. Para que o Porto possa aplicar os seus 3 bilhões de reais, eu tenho que submeter essa regra de governança ao Tribunal de Contas da União. Para que o Estado aplique o seu valor, eles acabaram de contrair um empréstimo do governo federal pelo Banco do Brasil, eles prestam contas ao Tribunal de Contas do Estado. É uma parceria única que foi feita no Brasil, cada um com a sua competência e as suas limitações burocráticas de controle. Por isso que nós estamos nesse momento ajustando a governança para que esse valor se efetive. Nós temos a obrigação de depositar esse valor para que a empresa, através dessa garantia, ela inicie os trabalhos com as subcontratações. Então o calendário está plenamente mantido e começa a escavar de fato a partir de março do ano que vem. O túnel em 3, 4 anos, com essas outras obras que eu me referi, por isso que eu tenho dito, em 3 a 4 anos nós teremos um novo porto, inclusive com o túnel já funcionando. Vamos para um breve intervalo e voltamos com Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos. A gente estava falando sobre a história do túnel Santos-Guarujá. Qual que é a importância para o Porto? Porque a gente fala muito da integração, da importância para a sociedade, para os municípios, para o desenvolvimento. E para o Porto? É vital. Veja, um exemplo. Porto recebe todos os dias cerca de 20 mil caminhões. 5 desses 20 pegam as cargas à margem direita, Santos, e circulam 45 quilômetros pela estrada para armazenarem os produtos na retroárea do Guarujá. 45 quilômetros. Emitem, eu tenho esses cálculos detalhados, 70 mil toneladas de CO2 todos os anos. Sem falarmos do custo. Pneu, hora do profissional, pedágio, transtorno, ou seja, enche as estradas e tal. Pelo túnel, 1 minuto e 30. Então veja um impacto na infraestrutura. Não é uma obra apenas e tão somente de mobilidade urbana. É uma obra infraviária. Porque, além de auxiliar na conexão entre as margens do Porto de Santos e facilitar a vida de milhares de trabalhadores que residem nessa região, fomenta o comércio, traz o desenvolvimento. Guarujá é uma cidade rica, mas essa região portuária ainda é uma região muito pobre. Então nós estamos trazendo o Estado, o Porto de Santos chegando com essa infraestrutura, vai gerar um desenvolvimento muito grande, que é o papel do Estado. Quando o Estado chega com obras de infraestrutura, ele traz toda a estrutura de segurança pública, ele fomenta o mercado, ele gera estabilidade para que o operador privado se instale ali com as suas sedes, que é o que vai acontecer. Quando nós anunciamos a retomada desse projeto há 3 anos, o metro quadrado do Guarujá passou a ser negociado por 10 vezes mais do que era antes. Então veja a importância do papel do Estado. E além disso, esse túnel, ele fomenta a integração dos comércios de toda a região. Ele impacta diretamente na vida de 2 milhões de habitantes, Lucinho, e vai facilitar muito o desenvolvimento do porto pela margem esquerda. Se você for hoje a Santos, você não encontra 1 metro quadrado do setor portuário disponível. A área do Guarujá, quando eu tiver o túnel, considerando que vai ser
perto de 2 minutos da travessia, e o túnel tem 3 pistas, sentido Santos-Guarujá, um canteiro central para pedestres e ciclistas e 3 pistas de retorno. Autoriza inclusive caminhão, exceto os inflamáveis. Então isso vai desenvolver o setor portuário, gera um impacto muito importante para toda a Baixada Santista. É a maior obra do governo federal em parceria com o governo do estado e o grande protagonista dessa história é o Porto de Santos. Para terminar essa questão da travessia, e os navios, como que vai ficar? Calado, né? Que se fala? Calado. Como que fica? É tão profundo o túnel, como que fica o calado? Sim, toda a engenharia, ela já calculou... Explica o que é calado. Calado é a profundidade exigida para que o navio acesse a pista, que é o canal do Porto de Santos. Tá? Quanto mais carga, mais profundo aquela área vermelha do navio, ela exige essa profundidade e calado. Tem ainda algumas especificações técnicas, mas, via de regra, é a profundidade. Isso. Então, qual é o nosso cálculo da engenharia? Hoje, o nosso calado, a profundidade é de 15. Ela recebe todos os grandes navios que vêm do mundo. Esses grandes, maiores navios da China dependem da maré e de carga 70% a 80%. Nós faremos o aprofundamento desse calado para 17. E já levamos em consideração o túnel. O teto do túnel ficará a 21 metros abaixo do espelho d'água. Considerando que nós temos um calado de 15 e nós chegaremos a 17, então nós teremos uma diferença de 17 para 21. Para que num futuro a gente possa aprofundar ainda um pouco mais, reservando ali 1 metro pelo menos do teto do túnel. Sim. Tudo isso foi amplamente calculado. Por isso que a empresa que assinou o contrato, ela tem 12 meses para ajustes finais, para que justamente ela não possa errar. Ela está nesse momento fazendo esses cálculos. Então, o porto poderá chegar no máximo a 17. O teto do túnel vai ficar a 21 metros abaixo do espelho d'água. Né? E veja a complexidade para uma decisão dessa. Né? E não é só, também o traçado, qual é a embocadura, a desembocadura, o local, as obras de acesso. O túnel será entregue em 3 a 4 anos, né? Junto com essas obras que eu me referi. Mas daqui a 10 anos, nós estaremos falando de acesso. O túnel ele termina em uma margem e depois os acessos. Por isso nós teremos várias outras obras para conexão com o aeroporto, que será inaugurado inclusive esse ano, com a Cônego Rondon, aqui do lado de Santos. Tem as desapropriações, adequações, conexão com a Anchieta, com a Imigrantes. Então uma obra de infraestrutura pesada, cravada, onde residem 2 milhões de habitantes e onde opera o maior porto do Hemisfério Sul. Presidente, vocês estão criando uma universidade do Porto. Eu imagino que achar mão de obra específica, muitas vezes, para o Porto, existe dificuldades. É esse o motivo pela criação? É por conta de você ter uma mão de obra mais específica? Ou é para trazer a sociedade mais próximo também do Porto? De onde veio essa ideia? As duas coisas. Bom, primeiro, a nossa inspiração, ela se deu numa visita que eu fiz, em especial, ao Porto de Valência. Nós temos a Universidade de Valência, que exporta conhecimento e tecnologia e fez uma integração com a academia. Nós precisamos trazer a academia, estudiosos, engenheiros, ambientalistas, né, técnicos em operação, para o Porto. O Porto é um grande laboratório a céu aberto. 50 mil pessoas trabalham todos os dias na zona primária do Porto. Profissionais de altíssimo nível, profissionais de Dubai, da França, dos Estados Unidos, de todo o canto do mundo. E o Porto de Santos é referência no mundo, sim. Nós temos profissionais que representam a 4ª geração. Né? O bisavô ajudou a fundar o Porto de Santos. E esses profissionais têm uma paixão, um engajamento por essa operação portuária. Nós recebemos todas as semanas delegações do mundo que querem conhecer a complexidade da operação do Porto de Santos, que é um hub multipropósito. Uma coisa é você organizar um porto como um porto de Xangai, por exemplo, da China. É só container e portainer. Vai organizar um porto que movimenta café, suco de laranja, celulose, portainers, containers, ou seja, é muito mais difícil. Daí a nossa experiência ser única.
e nós temos muito conhecimento, muita inteligência para vender e para distribuir com outros portos do Brasil. Por isso nós criamos a Universidade do Porto Santos. Agora nós temos mais de 1.000 vagas abertas no Porto de Santos. Então, já está funcionando? Já saiu do papel? Já está saindo do papel. Anunciamos essa semana com o ministro Tomé Franca. O ministro Silvio Costa foi um grande entusiasta também desse projeto. Né? E qual que é a nossa ideia? A gente não quer concorrer com os centros universitários locais. Esse ano as pessoas já vão se inscrever e já vai... Esse ano já teremos cursos de pós-graduação com a chancela Universidade do Porto de Santos. Mas é importante que entendam, a gente não quer concorrer com os centros universitários locais. A gente quer, em parceria com as universidades locais, oferecer, elaborar e preparar esse curso, cujos professores preferencialmente serão os profissionais do Porto de Santos, que trabalham há 20, 30, 50 anos, né, que oferecerão esse curso à comunidade portuária. Curso de alto nível, de alto escalão. Nós já temos uma escola que chama-se Senep. Você quer fazer um curso para operar empilhadeira? Essa escola já funciona. Só que a gente quer preencher essas cargas também de valor agregado, que exige pós-graduação, que exige um estudo mais técnico. Dá um exemplo de algum desses problemas que você vai resolver criando essa universidade. Um exemplo. Vamos lá. Uma grande demanda que se tem no Porto de Santos. Alguém que entenda de operação portuária e possa otimizar a movimentação de containers, por exemplo, ou de outras cargas no terminal. Eu tenho aprendido muito no Porto de Santos, né? E recentemente eu fui acompanhar uma dessas operações, né? E você percebe uma operação que está muito organizada por um profissional treinado, capacitado e experimentado no mundo, né? Se comparado com uma outra operação que não tem esse profissional. Então, o Porto de Santos pode compartilhar essa experiência que nós temos dentro de casa, inclusive convidando esse profissional desse terminal privado para que venha compor o quadro técnico de professores. Essa é a ideia, compartilharmos experiência, principalmente através de uma universidade, Universidade do Porto de Santos. A partir desse ano nós já teremos cursos disponíveis. E aí, eu fico imaginando, né? Com essa universidade, porque eu gosto dessa história de integração. Integra a sociedade. A sociedade vê um outro olhar do Porto, que a gente fica sempre... É o que eu vejo, eu sinto, que a imagem do Porto hoje, depois que você assumiu, não tô jogando confete, mudou. Pode jogar também, a gente não liga não, viu? Ela mudou. Você tem esse olhar também? Tenho. Wilson, eu tenho conversado muito com as pessoas. Veja, eu tenho dito que quando a gestão pública não atrapalha, a carga entra e sai. Quando a gestão pública ela auxilia a projetar, né, e principalmente nos investimentos privados que são feitos, aí a gente encontra uma boa sintonia entre a operação portuária e a gestão pública portuária. Agora, o que sempre faltou, todas as gestões elas olharam exclusivamente para a entrada e saída de mercadorias e realmente ficaram de costas para as cidades. Esse é um tema que eu tenho investido nesses 3 anos com os prefeitos da região. Prefeito Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão, São Vicente. Por quê? As pessoas residem ali. E as cargas mais importantes que nós movimentamos nesse dia a dia, 50 mil pessoas trabalham no setor portuário, né? Milhares de profissionais trabalham nos navios. Cada um daquele navio que você encontra tem cerca de 30 tripulantes. Às vezes 7, 8, 10 meses morando no navio. Então a gente está lidando com pessoas. Daí a importância dessa integração do porto com as cidades. O que nós fizemos? Nós criamos um receptivo. Se você quiser conhecer o Porto de Santos, a gente tem profissionais preparados para que falem sobre a importância da infraestrutura. Nós reabrimos o Museu do Porto, que reúne peças de mais de 100 anos, desde a construção do porto. Nós criamos o Parque Valongo, construímos o Parque Valongo, que é uma área de contemplação, mas não só. Vários eventos que as cidades promovem, o Porto está lá, justamente para entender qual é a visão do Porto que a cidade precisa e quer. A exemplo de outros portos que já fizeram e já foram bem construídos mundo afora.
da Europa em especial, são os portos que trazem boas referências para nós. O porto precisa estar efetivamente integrado com as cidades e respeitando os moradores locais. Eu tenho escutado muito sobre um projeto chamado Tecon Santos 10. Perfeito. O que é? Consegue? Eu ainda não entendi direito. Explico. Explique. Há 13 anos atrás, nós projetamos uma área para que funcionasse o maior terminal de containers da América Latina. Então, alguns contratos foram vencendo, né? E essa área ficou ali liberada. Mas, em razão da nossa burocracia, né, tem muito player nessa mesa, nós precisamos de uma reforma na infraestrutura legal brasileira. Porque passa por muita gente. Onde tem muita gente, ninguém decide, a gente fica 13 anos discutindo aquilo que é óbvio para o Porto de Santos. Muito bem. Nós modelamos, passamos isso para a Secretaria Nacional de Portos, que passou pela ANTAC, TCU, Ministério de Portos, Casa Civil, voltou para o TCU. Em 2020, em razão dessa discussão, privatiza o porto, não privatiza o porto, tudo isso ficou suspenso. Nós voltamos e retomamos essa obra como prioritária ao lado do túnel, do aprofundamento do canal e dos acessos e da tecnologia. E esse assunto voltou à pauta. Recentemente o TCU aprovou a modelagem, sugerindo inclusive algumas adequações. Em que pé estamos? O porto tem essa área, são 650 mil metros, com capacidade para 3 milhões de containers. A empresa vencedora desse leilão, ela terá o controle de entrada e saída, principalmente de movimentação de containers, da América Latina. Veja a importância desse terminal. Os grandes players internacionais que movimentam containers, eles estão de olho nesse leilão. Mas nós aguardamos apenas e tão somente a orientação do governo. O que eu tenho dito é, a gente não pode ficar refém das reuniões que acontecem. Qual o modelo mais equilibrado? O modelo defendido pela ANTAC e pelo TCU, Certo. que é um modelo que prevê restrições para evitar a concentração de mercado. Ele restringe para que aqueles que operam no Porto de Santos não possam participar da primeira fase, poderão participar da segunda, né? E quando participarem da segunda, se saírem vencedores, terão que abrir mão da operação atual. Tudo isso orientado pelo CAD, que faz a análise da concentração econômica, e o objetivo principal é fomentar a vinda de novos operadores portuários e também a indústria brasileira. Então, o raciocínio foi muito bem empregado e defendido pelo Tribunal de Contas da União. E nós nunca teremos, sim, um modelo adequado, porque cada um tem o seu modelo próprio. O melhor é aquele que está lá na rua, até porque a gente tem mecanismos, judiciário, o próprio Tribunal de Contas, que poderão corrigir o edital se ele for para a rua. Essa é a nossa defesa. Nós não temos mais tempo a perder. O Porto de Santos precisa do Tecon 10. Presidente, tem um setor que cresce muito, que é a história dos cruzeiros, né? E eu estou acostumado, a gente viaja, principalmente quando vai para outros países, quando a gente desce no porto, a cidade está preparada para receber aqueles turistas. A Baixada está preparada para receber os turistas? Está se preparando. O Parque Valongo, inclusive, ele vem recebendo essa configuração pela Prefeitura nos últimos 10 anos. A entrega do cais do Parque Valongo é a cereja do bolo. Com a transferência do Concais, que é o terminal de cruzeiros, para aquele local, nós teremos uma área que poderá concorrer com qualquer área de cruzeiro do mundo, com infraestrutura de ponta. O passageiro poderá chegar, terá acesso à área de infraestrutura, restaurantes, lanchonetes, e atrás dessa área, mesmo a pé, ele terá acesso ao Museu do Pelé, Museu do Café, Associação Comercial 15 de Novembro, o Centro Histórico de Santos, que é lindíssimo, e poderá e deverá estar conectado com o Guarujá. Ter um bonde. Essa área é muito rica do ponto de vista histórico. A cidade vem fazendo, o município vem fazendo o seu papel. E o Porto agora se engajou nesse projeto. Então, em 3 a 4 anos, pode anotar aí, pode me cobrar, consta lá inclusive do nosso aplicativo. Nós teremos um dos melhores terminais de cruzeiros do mundo em Santos. Será a principal área turística do litoral de São Paulo. Esse setor traz quanto de grana, de dividendos para o município ou para o porto? Você tem esses números? Na última temporada, nós recebemos perto de 1 milhão de passageiros. É porque tem lugares no mundo que a principal economia... Barcelona, por exemplo. Barcelona. Barcelona. Inclusive a cidade anda reclamando
número do excesso de turistas, né? São hostilizados, inclusive. Tal. Não é o nosso caso, nós queremos turistas. Qual que é os números? 1 milhão de passageiros na última temporada. Cada passageiro gera 3 empregos diretos. Arrecada bilhões de reais durante toda a temporada de cruzeiros, que começa em outubro e termina em abril. Nós finalizamos agora essa temporada passada. Quando nós tivermos uma estrutura adequada, e a cidade vem fazendo o seu papel, com o Parque Valongo, com uma infraestrutura pronta para receber, certamente, quando o passageiro for decidir o destino, ele vai olhar para Santos. Ele já olha, porque Santos é uma cidade lindíssima, riquíssima. Claro, demanda um pouco de infraestrutura, principalmente para o turismo. E nós estamos nos preparando. E o Porto de Santos tem um papel fundamental nisso. Mas o Porto, de alguma forma, está ajudando a cidade a se organizar? Tem como o Porto investir um pouco mais eu digo na parte gastronômica, porque as pessoas vão lá, quer tomar um chopp, quer comer um peixe, quer comer um camarão. O Porto consegue ajudar, principalmente a área comercial, sim, turística? Muito. A definição dos restaurantes que serão instalados no Parque Valongo foi uma combinação com a cidade. Eu tenho lá, por exemplo, um conhecido restaurante português que é o Tasca. Tasca. Eu não posso ter um outro Tasca no cais para concorrer com o Tasca da Retroárea. Então nós conversamos com a cidade, né, e os restaurantes que serão instalados, eles serão complementares aos existentes. E restaurantes todos de ponta, de primeira linha, é fruto de muito estudo, muito debate. E você falou sobre investimento. Sabe quanto custa essa nova infraestrutura para transferirmos o terminal de passageiros de onde ele está para o Parque Valongo? 1 bilhão e 600 milhões de reais. O Porto de Santos está pagando metade desse valor, fruto da arrecadação do dinheiro do leilão do Tecon 10. Nós vinculamos a realização do leilão, parte desse pagamento, com a construção do terminal de cruzeiros. E para encerrar, eu acompanho você nas redes sociais. Eu vejo que você vive Santos, né? Principalmente Santos, né? Porque sim, mora lá, tem apartamento lá. Você vive Santos, né? Participa de corrida, corre na orla. Vejo que a Thaís, sua esposa, que é nutricionista, te acompanha também nessas atividades, inclusive atividades como presidente, ela te acompanha. Essa vivência do presidente do Porto com a cidade dá um olhar diferente para as decisões que você toma? É fundamental. Você viver a cidade, eu faço questão também de frequentar Guarujá, estive em Cubatão, São Vicente recentemente. Você conhecer as dificuldades locais, né, os enfrentamentos dos prefeitos, dos moradores, entender o transtorno que o Porto também traz, além das riquezas que são geradas, é fundamental para a tomada de decisão. E esse é o objetivo. Além disso, é uma região maravilhosa. Santos é uma cidade, né, modelo para o país, é uma cidade que funciona muito bem, está muito bem localizada. É uma região que merece que o Porto tenha um olhar diferenciado. E o Porto fará o seu papel. Todas essas obras, elas farão e trarão uma mudança muito significativa para toda a região. É o Porto de Santos exercendo o seu papel como indutor para a economia local, gerando emprego, renda, trazendo infraestrutura e se integrando efetivamente com a cidade. Se nós deixarmos esse projeto, e essa é a nossa intenção, bem direcionado para que os outros diretores deem continuidade, Ursinho, nós sairemos satisfeitos. Pomini, muito obrigado pela entrevista, por ter aceito vir aqui contar um pouco mais sobre toda essa economia, essa infraestrutura, esse desenvolvimento do Porto de Santos aqui no Link Business. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Venham conhecer o Porto de Santos, que é um equipamento que pertence a todos nós brasileiros. É lindíssimo, não perdem nada para qualquer um do mundo. Faço questão de recebê-los lá com você, claro, sim. Obrigado pela oportunidade. Pomini. Obrigado você que ficou conectado no Link Business. Hoje falamos de economia, infraestrutura e desenvolvimento com o presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini. Valeu!